Olá pessoal, eu sou o professor Simval Santana e estou aqui com vocês para mais uma parte de nosso trabalho. Agora, trabalhando com vocês linguagem, códigos e suas tecnologias. A parte, uma das 4 áreas do conhecimento do Enem, do programa do Enem. Trabalharei com vocês nesse momento uma questão fundamental de literatura e texto, o gênero lírico, considerando que nós vamos associar o gênero lírico a um outro assunto que vocês já estudaram, as funções da linguagem. O gênero lírico evidencia a função emotiva da linguagem, porque o gênero lírico foca, centra-se no emissor, no eu, o eu lírico, o eu poético. Observem comigo, acompanhem aqui comigo. Em sua origem, o gênero lírico refere-se aos poemas cantados ao som de uma lira. A palavra lírico, lirismo, as palavras lírico, lirismo, derivam da palavra lira, um instrumento musical introduzido no Ocidente pelos gregos. E eram poemas que normalmente tematizavam sentimentos, as emoções, as sensações do eu, do sujeito do texto. Expressavam o sentimento do eu, do emissor, do sujeito produtor do texto. Esse focar no eu, no sentimento do eu, na emoção do eu, é o que define o gênero lírico, evidenciando a função emotiva da linguagem. É um gênero popular que evidencia as emoções do indivíduo em seu cotidiano, sendo mais cultivado da Grécia Antiga à contemporaneidade. Todo mundo que está ouvindo, todos vocês percebem perfeitamente o gênero lírico na música sertaneja, por exemplo. Em um poema, como que nós percebemos a presença do gênero lírico? O gênero lírico está centrado no eu, no sujeito, no emissor. Observem, portanto, os pronomes e as formas verbais. O anel de vidro, de Manuel Bandeira. Aquele pequenino anel que tu me deste. Observem aqui, o me, o pronome na primeira pessoa. Ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometeste, eterno, era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, símbolo de afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turvou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti eu conservo no peito a saudade celeste, como também eu guardei o pó que me ficou, daquele pequenino anel que tu me deste. Manuel Bandeira. Atenção a esse elemento, a esse aspecto fundamental que marca, que caracteriza, que define o gênero lírico da literatura. Na literatura, há uma série de textos centrados no sujeito produtor do texto, no eu lírico, no eu poético. E esses textos centrados no eu, no sujeito, se enquadram no gênero lírico. Agora, reforçando um outro aspecto do gênero lírico, a subjetividade, porque por estar focado, centrado no eu, no sujeito produtor, portanto, é um texto subjetivo. Ele está voltado, focado, centrado no sujeito que produz o texto, no eu. A subjetividade marca o gênero lírico, por este ser a manifestação do eu, a expressão do mundo interior. Por isso, normalmente os verbos e os pronomes estão em primeira pessoa, evidenciando a função emotiva da linguagem. Reforçando com vocês, agora aqui, escrito no texto, aspectos comentados anteriormente. Observem novamente um exemplo concreto, uma manifestação concreta do gênero lírico. Um poema de Mário Quintana, do amoroso esquecimento. E agora, que desfecho? Já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Mário Quintana. Observem as marcas evidentes do gênero lírico. A presença do eu, a função emotiva, a expressão do sentimento, das emoções do eu, do sujeito produtor do texto. Na literatura, o gênero lírico é um gênero da origem da literatura na Grécia Antiga. Aristóteles definiu, teorizou os 3 gêneros iniciais, o lírico, o épico e o dramático. O lírico eram as produções em verso em que o eu, o sujeito, manifestava um sentimento. Na Grécia, em Roma, na Grécia Antiga, em Roma e durante toda a Idade Média, as formas mais comuns do gênero lírico foram a ode, a elegia, a écloga, a canção, o madrigal e o rondó. Nenhuma dessas formas é tão popular hoje na produção contemporânea e na produção da literatura brasileira. Nenhuma delas é tão incisiva, tão marcante. Nos séculos XII, XIII e XIV, o gênero lírico desenvolveu-se na França e em Portugal, com as cantigas do trovadorismo. Agora sim temos
uma nova forma poética mais acentuada na tradição em língua portuguesa, as cantigas de amor e de amigo do trovadorismo. E uma forma significativa, marcante, acentuada, uma das principais formas poéticas da língua portuguesa. O soneto, criado no século XIV pelo italiano Petrarca, um modelo lírico que Camões consagrou na língua portuguesa e que é cultuado até a poesia contemporânea. Gregório de Matos, Cláudio Manoel da Costa, Olavo Bilac, Vinícius de Moraes. Um exemplo de soneto contemporâneo, o soneto 234, 234, o soneto confessional, do poeta contemporâneo Glauco Matoso. Amar, amei, não sei se fui amado, pois declarei amor a quem odiara. E a quem amei, jamais mostrei a cara, de medo de me ver posto de lado. Ainda odeio quem me tem odiado, devolvo agora aquilo que me declara. Mas quem amei não volta, e a dor não sara, não sobra nem a crença do passado. O soneto, a forma mais tradicional, a forma mais característica do gênero lírico. Palavra boa, escrito permanece, garante o adágio vindo do latim. Escrito é que nem ódio, só envelhece. Se serve de consolo, seja assim. Amor nunca se esquece, é que nem prece. Tomara, pois, que alguém reze por mim. Vocês se defrontaram aqui, encontraram aqui, uma das formas mais típicas, mais características do gênero lírico na literatura, o soneto. O soneto italiano, o modelo criado por Petrarca, que consiste em 2 quartetos, 2 estrofes de 4 e 2 tercetos, 2 estrofes de 3. O soneto criado no século XIV por Petrarca e que se mantém na língua portuguesa até a contemporaneidade. Temos aqui um exemplo de soneto, um soneto é uma forma lírica, lírico porque está centrado no eu, evidencia a função emotiva, traduz o sentimento do sujeito produtor do texto, que no caso é o poeta Glauco Matoso, um pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva, um pseudônimo que é um trocadilho com a doença de que o poeta foi vítima, glaucoma. O gênero lírico evidencia o sujeito, o eu, e é um dos 3 gêneros característicos da literatura desde a Grécia Antiga. É um dos 3 gêneros teorizados por Aristóteles na origem de nossa literatura, o lírico, o épico e o dramático. Ficamos com vocês aqui com o lírico e voltaremos às demais em outras oportunidades. Obrigado, tchau!